Poucas experiências expõem nosso eu interior como a experiência do sofrimento. Quando as provações chegam, quase não podemos deixar de abrir nosso coração para que todo mundo veja, né? Para que todos vejam. E alguns sofredores inclinam a cabeça e bendizem ao Senhor, enquanto outros amaldiçoam a Deus. Alguns dizem, em meio às lágrimas, não é, à dor, eu confio em Ti, enquanto outros se recusam a orar. Alguns desmoronam na presença de Deus e aprendem a amá-lo profundamente com o coração partido, enquanto outros dão as costas e vão embora. O que faz a diferença entre esses sofredores? A gente pode dizer que dezenas de fatores, né, certamente fazem a diferença, mas uma das mais significativas é o que nós sabemos sobre o sofrimento. O apóstolo Tiago, escrevendo aos cristãos dilacerados por provações terríveis, né, os exorta a sofrer fielmente por causa do que eles sabem, né, por causa daquilo que eles conhecem. Tiago diz: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de enfrentarem várias provações de vários tipos, né? Sofrimentos de vários tipos, pois vocês sabem, né? Em Tiago 1, 2 e 3. Tiago está dizendo, se alegre, né? Porque você sabe algo sobre o sofrimento. E a gente pode perguntar o que eles sabiam, né, sobre o sofrimento. Eles não conheciam muito dos bens específicos que Deus estava operando neles em suas provações e sofrimentos. Eles não sabiam por que esses sofrimentos, essas provações, deveriam estar acontecendo naquele momento na vida deles. E eles também não sabiam quanto tempo durariam suas provações, seus sofrimentos, suas aflições. Mas eles conheciam uma promessa simples, cheia de poder. Tiago diz, porque vocês sabem que a prova da vossa fé produz firmeza. Né? O versículo 3, o capítulo 1. Então, provação produz firmeza. Sofrimento produz firmeza. Se essas três palavras puderem criar raízes em nossas almas, em nossos corações, então poderemos enfrentar nossas provações com a resposta mais radical de todas as respostas que você podia dar ao sofrimento. Podemos responder com a resposta radical da alegria. Então, Tiago começa a sua promessa com uma palavra tirada diretamente do mundo da metalurgia, né? Provas produzem firmeza, teste. Então, assim como a prata e o ouro são refinados na fornalha, então as palavras do Senhor são palavras puras. A Bíblia diz, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes, no Salmo 12, 6. Você vê que essa metáfora ela é usada abundantemente na Bíblia, né? Por exemplo, a Bíblia diz assim, como o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, assim o homem é provado, né, pelos louvores. Aí já não é sofrimento, né? Provérbios 27, 21. Ou seja, os momentos bons também nos provam o que está em nós. Então os cristãos são refinados ou testados por suas provações. A Bíblia diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também escrevendo para um povo em tremendo sofrimento,
em 1 Pedro 1,7. Então essa imagem de teste de metal, de purificação de metal nas chamas, na fornalha, confirma e confronta o que muitos de nós sentimos em nosso sofrimento. Confirma o fato básico de que o sofrimento nos coloca no fogo. Ou seja, não precisamos fingir, então, que o calor de nossas provações, nossos sofrimentos, não nos machuca, não queima. O fogo é usado exatamente porque machuca muito. E nem fingir que nossas almas, mesmo anos depois, não trazem mais as marcas das chamas. Alguém que foi queimado, mesmo depois de estar bom, muito tempo depois tem marcas, né, e cicatrizes. Então as provações são um fogo, e o fogo queima, mesmo que nossa fé seja forte como a prata. Não é? Mas o teste de palavras de Tiago aqui também confronta amorosamente quantos de nós nos sentimos em sofrimento. Pois se nossas provações são um teste, então nossas provações não são aleatórias ou inúteis. Em vez disso, elas vêm do nosso testador, daquele que está nos provando. E não apenas qualquer testador, né, ou provador, mas o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o bom Deus, o Deus bondoso, o Deus que conhece a sensação das chamas como nenhum de nós jamais sentirá. Então, mesmo quando as provações nos alcançam, ainda somos a menina dos olhos de Deus, como está em Deuteronômio 32:10. Mesmo quando o sofrimento parece sem sentido, ainda estamos envolvidos em sua boa e perfeita vontade, como está em Efésios 1:11, que diz que Deus faz todas as coisas pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, pela sua vontade soberana. Não é? Mesmo quando as chamas aumentam, são aquecidas mais ainda, né, como a fornalha de Nabucodonosor, ainda estamos escondidos com segurança em suas mãos, como diz Isaías 43:2, quando vocês passarem pelo fogo. Então, muitas vezes, no sofrimento, nós temos olhos apenas para o que as nossas provações tiram de nós, o que as provações nos tiram. E nós observamos espantados, não é? Sem palavras, às vezes horrorizados, enquanto o fogo engole tudo o que nós prezamos. O fogo engole o que amamos. Mas sob as cinzas, nossas provações estão produzindo algo. Não é? A prova, teste, sofrimento produz firmeza, é o que Tiago diz. E se nós confiarmos em Deus e esperarmos pacientemente, nossas provações nos darão muito mais do que nos tiram. Não é? Sim, mas como sabemos que nossas provações estão produzindo algo glorioso? Essa é a pergunta que retorna nas vigílias da noite, quando o sono foge e que se intromete durante todo o dia do trabalho e lança uma escuridão sobre nossa fé vacilante. Nós sabemos que a dor está produzindo firmeza, não porque sempre podemos ver a produção em andamento. Normalmente, no momento, tudo o que podemos ver é a dor. É o diagnóstico, é o divórcio, é a solidão, é a longa espera. Em vez disso, nós sabemos que nosso sofrimento está produzindo algo porque Deus,
ao lado de sua promessa, mostra esse padrão na vida do seu povo, sem exceção. Se nós vasculharmos nossas Bíblias e vasculharmos a história então de todos os santos, nós encontraremos muitos Jóis cobertos de furúnculos, muitas Rutes viúvas longe de casa, muitos Emães cobertos pelas trevas do Salmo 88. Mas se nós seguirmos suas histórias, nós encontraremos sem falta o propósito do Senhor. Como o Senhor é compassivo e misericordioso. A gente vai encontrar nos Jóis, nas Rutes, sempre isso. Então, eis que temos por bem-aventurados, a Bíblia diz, os que sofreram. Ouvistes, Tiago diz para nós, ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. Então, nunca houve um filho de Deus cujo sofrimento foi em vão, nem nunca haverá. Em todas as provações de dores de cabeça, a desgostos profundos, Deus fere seus filhos apenas para curá-los, como Oséias 6:1 diz. Ele os derruba apenas para levantá-los, como Isaías 30:26 diz. Ele envia suas chamas apenas para deixá-los refinados, purificados, para que possamos ouvir Deus cantar para nós nas palavras de um hino antigo, quando o teu caminho passar por provações ardentes, minha graça toda suficiente será o teu suprimento. A chama não te destruirá, eu apenas designo tua escória para ela consumir e teu ouro para refinar. Então, como o ouro é refinado? O teste de Deus produz 10.000 coisas em nós, produz 10.000 bens em nós, muitos dos quais serão visíveis apenas com a visão retrospectiva a partir do céu, quando da eternidade nós olharmos para trás. Mas aqui Tiago aponta uma das 10.000 coisas boas que Deus está fazendo em cada provação nossa para nós. Provação produz firmeza, teste produz firmeza. O sofrimento no Filho de Deus, num homem regenerado, numa mulher regenerada, produz firmeza. A firmeza é traduzido em outro lugar como resistência ou paciência. Isso pode não atrair nossa atenção tanto quanto a fé, a esperança e o amor. A firmeza pode não soar tão assim docemente quanto fé, esperança e amor, mas a firmeza está entre os mais belos distintivos do caráter do verdadeiro cristão. Porque por meio dela nós suportamos os fardos, elevamos nossos corações ao céu e avançamos em direção à vida eterna. Por meio dela a gente diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Por meio da firmeza a gente diz, venha o inferno ou a maré alta. Então, se quisermos ver a glória da firmeza, esse traço do caráter fundamental e maravilhoso, Tiago nos diz, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago 5, verso 10. Ou seja, cristãos inabaláveis são os Miqueias modernos, que podem desafiar o diabo mesmo quando estão sentados na escuridão, como está em Miqueias 7, 8 e 9. Eles são os Abacuques pacientes que podem olhar para uma terra totalmente arrasada, cheia de mortos e sem recursos, e
dizer: ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3,18. Eles são os poderosos sadraques que não temem mais as chamas como antes, depois de passarem por ela, porque sabem que seu Senhor caminha por lá junto com eles, como está em Daniel 3:25. Cristãos firmes são cada vez mais destemidos pela tribulação que enfrentaram e diante da tribulação agora, como diz Romanos 12:12. Eles sentem o pecado que se apega tão de perto e agora eles não hesitam em lançar fora, né, o pecado que os rodeia tão de perto, como está em Hebreus 12:1. Eles andam pelo deserto da aflição sem desanimar, como está em 2 Coríntios 1:6. Eles gemem por redenção, não é? Pela redenção de todas as coisas, não é? De toda a criação, mas eles gemem por redenção sem resmungar, como está em Romanos 8:25. Eles sofrem desprezo sem tropeçar por causa disso, como está em Mateus 10:22. Ou seja, seus olhos contam a história de batalhas vencidas, tentações derrotadas e a coroa de glória que os aguarda. É o que Tiago 1:12 diz para nós nesse contexto. Eles são os carvalhos da justiça entre nós. Como diz Isaías, né? Troncos envelhecidos que enfrentam o vento furioso, já enfrentaram tantas tempestades. E, como a palavra de Deus diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Maravilhoso, não é? Romanos 5, de 3-5. Eles são os santos em cuja face, cujos rostos, né, como pederneira, vão em direção à glória, como Jesus mostrou sua face como uma pederneira indo em direção à cruz. E às vezes nós captamos então um vislumbre de Cristo neles, não é? Então, da dor de nossas provações, Deus produz perseverança. Fora das chamas do nosso sofrimento, a partir das chamas do nosso sofrimento, depois que nós passamos, não é? Deus cria firmeza, não é? E se nós conhecermos a promessa de que o teste produz firmeza, nós podemos ganhar força não apenas para suportar nosso sofrimento, mas para traçar uma linha de nossa dor presente para a nossa perseverança futura. E maravilhas das maravilhas, nós nos encontramos considerando até mesmo as provações com alegria. Como alegria. Nós as consideramos como alegria. Essa é a maravilha das maravilhas. É o que Tiago está falando aqui. Meus irmãos, tende grande gozo e alegria quando passardes por várias provações, aflições, sofrimentos. Não é? Tiago 1:2. Então, tal alegria não será uma alegria simples, não é? Superficial, não será o sorriso pintado de uma poliana ou a vitalidade de um palestrante motivacional, autoajuda, né? Em vez disso, será uma alegria complexa, uma alegria misturada com lágrimas e misturada com tristeza profundamente. Como Paulo diz, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. 2 Coríntios 6,
a partir do verso 8. Em outras palavras, será uma alegria sobrenatural, do tipo que só pode vir do próprio homem de dores. Só o homem de dores pode dar essa alegria em todas as nossas dores. E sendo dele, um dia retornará a ele, do outro lado dessas chamas, perfeito e completo, sem falta de nada, é o que Tiago 1,4 diz. Para chegar lá, nós precisamos reconhecer nosso sofrimento pelo que ele é. Se você não reconhecer o sofrimento pelo que ele é, tudo isso se perde. Então você deve reconhecer nós devemos reconhecer o nosso sofrimento pelo que ele é, não é? E ele não é um ladrão que rouba os nossos melhores anos, nem um assassino que mata nossos sonhos, mas queridos, nem um louco que empunha suas armas ao acaso. Nosso sofrimento é, antes de tudo, um servo de Deus, enviado para nos tornar firmes, e nós combatermos o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Amém, querido? Amém. Que Deus nos faça viver hoje dessa forma. É assim que nós somos sal e luz nesse mundo triste e escuro que nós vivemos. Amém. Come